Bom dia. Para bom dia de sábado tomou, esse até que estava mal mesmo. Tem uns que é bom dia. Bom dia de segunda-feira à noite aqui, início do ciclo 1. Bom dia. Bom dia. Início da semana, e aí a gente vai nessa... Cadê a Raja? Pronto. Início da semana, ele já viu, né? É mais difícil estar com gás para tudo isso. Mas, cadê? Tem algumas coisas que parecem só alguns clichês. Quando eu vou no Joana de Ângeles, toda vez que eu entro, que às vezes me chamam para falar lá, né? Eu lembro de quando eu cheguei. E como foi uma sensação muito boa, uma sensação de acolhimento que eu tive quando cheguei, de desencarnados e de encarnados. E foi muito boa. Toda vez que eu vou lá, eu lembro disso e rememoro de novo. Assim eu faço também com o Evangelho. Porque o Evangelho, para mim, ele é algo sem igual. Porque nas histórias, né, que os 4 evangelistas contam lá do Cristo, aonde na caminhada dele a gente aprende com ele. E como a cada vez que a gente lê, algo a mais se acrescenta. E, lógico, isso vai acontecer em qualquer livro. Mas quando eu estou fazendo isso com o Evangelho, e as lições dele são de amor, cada vez que algo se acrescenta, eu sinto que um pouquinho mais de amor despertou em mim. Então, ele traz para mim essa coisa mágica. E aí hoje vamos falar desse capítulo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Na época de sua passagem, quando Cristo passou por aqui, em um dos seus comentários, ele disse que veio para os doentes e não para os sadios. Porque os sãos, certo? Não precisavam dele. E aí eu lembro da minha entrada no Joana. Eu era mais ou menos, ele me dizia arreligioso. Não era antirreligioso, mas arreligioso. Eu achava que tudo era uma panaceia só. Estava muito próximo daquele discurso de nosso amigo Karl Marx, né? Que dizia que a religião era o ópio do povo. Então, assim mais ou menos que eu via. E veja, então, naquele momento eu era o sã. Aí dizem que a gente procura pelo amor ou pela dor, né? Não muda muito. O homem que entrou lá era o mesmo Fernando, questionador, querelante, certo? Só que a dor era tanta que isso se expressava menos. Então, quando entrei, aí, como então o espaço para querela internamente me era pequeno, eu tive a possibilidade de perceber o acolhimento que ali estava presente. Mas se a gente olhar, é muito isso que acontece conosco. Às vezes a gente já vem cheio de preconceitos, de pré-definições, que nós somos a primeira barreira para que o auxílio nos seja dado. Em vez de nós, e o interessante que eu acho de tudo isso é porque, às vezes, no fundo de tudo isso, sabe o que está? O medo. O medo de ver aquilo que usou como pilar para a vida ser desmoronar e não saber para onde ir. Aí tem aquela música que diz, segura nas mãos de Deus e vai, né? Então, eu acho que a gente precisa, às vezes, se desarmar um pouco. Porque se a gente não se desarmar, fica difícil. Fica muito difícil. Porque nós ficamos como os sãos, que não precisam, então. Aí ele diz, eu vim para os doentes. Porque aqueles que estão na dor, o contrário, qualquer aspecto que ali é colocado, que o acolhe, ele aceita. E a gente vai ver isso dentro da estrutura religiosa, de qualquer estrutura religiosa. Eu vou falar do centro espírita, porque é minha casa, né? Onde as pessoas entram doentes. Começam a se fortalecer. E aí, daqui a pouco, eles já não são mais visitantes, certo? Eles são trabalhadores. E, às vezes, esquece do que foi. Quando eu disse que o Fernando que entrou era o mesmo prepotente e querelante de antes, apenas a dor fazia com que isso reduzisse. É que o Fernando que se apresenta depois não foi um novo Fernando. Foi aquele que já estava, só que a dor agora diminuiu.
Mas o problema dessa dor é até onde vai o nosso olhar. Quanto, aí tem aquele ditado que diz, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Porque, literalmente, quando a alma é pequena, ela não consegue perceber o valor de coisas simples e que são tão grandiosas. Então, não consegue perceber o valor de estar lá de fora, alguém chegar, certo? Ela receber com um abraço, com um sorriso. Simples. Às vezes o valor de você acordar de manhã cedo, aquela criatura que está dormindo do lado, certo? Você dá um beijo na cabeça, você faz um pequeno carinho, dizer, olha, estou saindo. Mesmo que ele diga, o valor disso, que você pode não notar, mas ele nem lhe agradeceu, mas aquilo fica. Fica porque amor é uma energia contagiosa. Aonde ela toca, ela vai penetrando. Então, aquilo fica. Então, quando nós começamos a nos perceber assim, porque quando eu disse do Fernando que entra, que ele entrava com as dores, começou a ficar mais gordinho, a pança também começou a aumentar, né? Começa a ler alguma coisa, aprender alguma coisa, e aí a gente começa a querer ser aquele que aponta a vida do outro. Veja só, fiz minha caminhada, tropecei tanto, fiz tanta coisa, certo? Que não devia não, fiz tanta coisa que aos olhos de hoje eu não faria. Mas tanta coisa. Quem sou eu para estar agora apontando ninguém? Quem sou eu para estar apontando ninguém? Quando eu digo ninguém, ninguém. Eu estou falando o pior dos marginais. Quem sou eu para estar apontando ninguém? Aí você vai dizer, mas Fernando, você não é tão mal assim. Mas olha, como 1 quilo de sal comigo, você vai descobrir essa peça, o que é. Mas assim, mas Fernando, você não andou fazendo nenhum crime hediondo com alguém? Aquela história de tudo vale a pena quando a mente não é pequena. Porque, literalmente, o impulso que existe dentro de mim, ele pode me levar a fazer um ato pequeno, médio, grande, muito maior. Tanto para o bem, como para o mal. E qual é a questão do Fernando que eu disse que entrou e ficou gordinho? Se ele começa a se encher de lantejoulas, porque conhece os 5 livros do Pentateuco kardeciano. Porque leu não sei o quê. Porque faz uma palestra, um monte de lantejoula. Ele daqui a pouco está se sentindo todo adorado pelo brilho das lantejoulas que estão ao redor dele. Isso vale alguma coisa? Vale nada. Não vale nada. Porque se esses papéis valessem alguma coisa, todos vocês seriam santos. Botava a pilha ali no cantinho da mesa, cada um ia passando, levando a pilha para casa. Qual é a nossa dificuldade? É justamente superar quem? Aquele ser querelante. Aquele ser que se coloca acima dos outros. Aquele ser que se coloca como se ele, certo? Não fosse responsável por tudo aquilo que chega a ele. Então, ele é aquele que critica o outro. Então, ele é aquele que, como já a dor diminuiu, volta àquilo que estava antes. Então, ele reclama de tudo. Ou, lógico, alguns não reclamam de tudo, não. Mas reclamam de algumas coisas. E, justamente, as algumas coisas é aquela que o afasta do outro. Porque, veja, olha o que o Cristo disse. Eu vim para os doentes. Para os doentes. Quem é o doente? Quem foi o maior doente que esteve com Cristo, que fez parte dessa trajetória, que chorou amargamente, né, pela morte do Mestre, até depois ir compreendendo e ir mudando? Andou com ele um dos 12 discípulos, que achou que forçando ele a um embate, ele iria mandar descer os soldados do céu para destruir o outro. O nosso amigo Judas, que se enforcou. Era isso que ele esperava. E a gente olha e diz, mas o que é que tem a ver Judas com isso? Às vezes é a nossa empáfia. Porque entrou no centro espírita, começou a estudar alguma coisa, ou virou trabalhador, acha que agora as energias do céu estão nas nossas mãos para nos beneficiar acima dos outros. A lei da vida não é essa. A lei da vida é válida para todo mundo. Você não ganha um crachá especial porque passou a fazer uma caridade a alguém.
E porque às vezes a caridade é daquele tamanho. É a caridade da sopa na rua. Excelente para dar sopa na rua. Aquele pessoal com fome, dando sopa. E eu dei sopa na rua uma época. E aí, veja, às vezes a gente chegava num lugar e foi uma cena engraçada. A mulher foi levar sopa e o morador de rua retou, picou a mão no prato da sopa e jogou para cima. Disse, me deixe dormir. Ela, mas que absurdo, ele jogando a sopa fora. Aí ele estava acordado, ele fez assim, minha senhora, essa é a terceira sopa que me dão. Eu não pedi sopa a ninguém. Já tomei uma, para que mais duas? Pelo menos pergunte se eu quero, certo? E se eu estou dormindo, nem me pergunte, porque vai tirar do sono. Direito dele, mas a gente olha como se fosse um absurdo. Porque a gente acha que o que a gente está levando é o mais precioso. O mais precioso para o outro. Agora, o que é que a gente está levando? A gente está levando aquela coisa mais simples. Que então a dor passou, boto gasolina no carro, vou levar sopa para os outros. Vou dar passe na mediúnica. Vou ser médio de incorporação. Mas eu acho que é preciso que a gente comece a perceber que o Evangelho só ganha dimensão quando nós saímos da vivência de um Cristo estético, que é esse que está aí, muito bonito, diga-se de passagem, né? Uma imagem azulada, aquele fundo, esse é o Cristo estético. O Cristo estético é esse, que lê, se acha agora o dono da história, chega em casa, começa a criticar o marido pelos males que fez, apontar os filhos pelas coisas erradas que está fazendo. Olha só, e é isso, é apontar. Apontar. Isso é esse perfil estético. Agora, do que é que eu estou falando? Estou falando de um outro Cristo, certo? Que não é esse perfil estético, é um movimento. É um movimento. Aí, o que é que precisaria fazer? Algo diferente. O que é que adianta chegar em casa, veio aqui, se energizou no centro, e aí quando olha para casa, o que é que faz? Aponta o outro pelos seus erros. O que é que essa imagem está fazendo? Está apontando ou acolhendo nos braços? Como é que você acolhe algo nos braços que é assim? Se lembra que eu disse no início? Quem sou eu para falar do outro? Não fiz nenhum crime hediondo, mas tenho certeza que em alguns momentos deu vontade de fazer churrasquinho de gente. Hoje, pelo nível de percepção que eu tenho das consequências, eu não faria. Mas que deu vontade, deu. Aquilo subiu a cabeça, mas graças a Deus, calma, se você fizer isso, você vai ter mais problema ainda. Porque isso está ferindo a sua consciência. E aí eu voltei atrás. Se isso não tivesse presente, eu ia fazendo o mesmo que o outro fez. Então, o que é esse acolhimento? É quando você desce do pedestal e coloca o outro no braço. Eu sei o que é que você está passando. Se eu não sei, eu tenho que imaginar. Mas eu estou aqui para saber o que é que você está passando. E não para apontar como se fosse o grande conhecedor e poder dizer o que sim, o que não. Então, essa para mim é esse significado. Quando você está assim, e alguns vão dizer assim, mas eu estou, como quando eu entrei lá no Joana, né? Mas eu caí. Eu caí do cavalo. E aí, um espírito, um velhinho que às vezes conversa comigo, que eu acho fantástico. Ele disse, meu filho, você não tinha cavalo, não tinha bosta do cavalo, nem estábulo, nem nada. É que você vivia dentro de um sonho que era irreal. Quando você despertou, você achou que perdeu. Você não perdeu, você nunca teve. Porque tudo que você tem está integrado a você. São valores. Então você nunca teve. Aí eu parei para olhar. É isso mesmo. E é literalmente isso. Então toda vez que a gente acha que o mundo puxou nosso tapete e nós caímos, não puxou não. É que nós estávamos inflados, se achando melhor do que o outro. Se achando melhor do que o outro. Eu jamais mataria alguém. Aonde? Você é assaltado no carro, está com o seu ente querido do lado, o outro vai tentar fazer alguma coisa, para se defender você não pega a arma e aniquila o outro? Às vezes você é a vida dele ou a sua? Então, tudo
vai depender desse contexto, do momento e do que está ali envolvido. Então, quando a gente começa a perceber assim, a gente vai começando a fazer uma coisa fantástica. É desconstruir esse sagrado, certo? Que é aquela imagem azul, de uma imagem do sagrado plácido. A gente começa a transcrever uma imagem do sagrado, onde esse sagrado é um movimento que acontece conosco, que se torna capaz de abraçar o outro da maneira que ele é. Esse é o convite que esse evangelho nos traz. E quando a gente fala em abraçar o outro, eu acho que tem uma historinha que eu sempre gosto dela. Às vezes eu conto com algumas modificações, mas a essência dela que importa. Duas vizinhas, daquelas que ficam uma brigando com a outra. Cada hora uma vira uma picuinha com a outra. Por que seu filho fez isso? Por que você botou a vitrola alta? E dentro dessa história. Aí uma delas, o filho morre. E ela entra naquele processo, como eu quando entrei no Joana, certo? E aí ela começa a rever outros valores. Ela se aquieta mais. A outra vizinha do lado, vendo ela quieta, certo? O que é que ela faz? Vou perturbar. Pega a gurizada em casa, tinha vindo antes no caminho, achou aqueles pinicos de porcelana, de esmaltado, né? Viu, daquele com os furinhos, apanhou. Ela já vivia traquinando o que ia fazer com a outra. Traquinando o que ia fazer com a outra. Apanhou e levou. Chegou em casa, mandou a gurizada, encheu o bicho. Quando estava cheio, a casa, aquela cena de eternite, ela de um lado, apanhou o bicho, ó, bateu no meio da cozinha, arrebentou a telha, e já viu, né? Foi aquela coisa bela para tudo que é lado. E aí, ela só esperando a gritaria vir. Mas não veio a gritaria. Aí, ela viu, não veio a gritaria, começou a ficar impressionada. Mas ela disse, ela deve estar armando agora algo pior. E ficou já na espera. A senhora quebrou a telha, melou tudo, ela foi, catou com a vassoura, tirou tudo, botou no quintal, apanhou o pinico, colocou ao lado. E aquele troço ficou lá com aquele cheirinho agradável que vocês conhecem, né? Porque a gente diz o quê? De merda dá para fazer o quê? Nada. Nada que preste. Mas foi o que ela fez. Colocou lá. E aí começou o quê? Juntou terra. Deixou lá o sol. Batia sol. Chovia. Ela também molhava. E aquela acidez foi modificando. E aquilo que era merda, que não servia para nada, começou a se transformar em adubo. Ela apanhou aquilo, colocou de volta no pinico. Pegou algumas sementes, colocou também lá no pinico. E o sol, com a sua esplendorosidade, certo? Fez com que aquelas sementes se tornassem, abrissem, brotassem flores. Quando ele estava cheio de flores, ela apanhou o pinico, botou um laço de flor. Andou, bateu na porta da outra. Quando a outra olhou pelo portinhozinho, disse, epa, que aí vem bomba. Agora ela vai se livrar de tudo que ela viu que estava tudo calado. Aí a outra abre a porta, já com a vassoura do lado, porque pensou que ia rolar briga. E a outra diz, olha, eu vim lhe devolver aquilo que você me deu. Aí estende a mão do pinico, que agora era um belo vaso de flores. E aí a outra olha, começa a chorar, a abraça. E deixaram de ser inimigas, passaram a ser grandes amigas. Agora, para mim, eu conto sempre essa história, porque assim, às vezes a gente olha para a vida da gente, eu estava aqui, às vezes, quando eu sento, fico perguntando assim, meu Deus, o que é que está em cada coração? Porque assim, nós somos, graças a Deus, isso. O que está no seu coração? Está no meu. Porque somos frutos de um mesmo Pai. Que temos um passado de experiências muito similares. Porque são as experiências de crescimento e desenvolvimento humano. Só que quando a gente está passando na dor, a gente às vezes não acha que a gente está na merda. A gente está naquilo que não presta para nada. Mas veja, quando a experiência da dor faz com que você revolva, mexa nas suas coisas, exponha a luz do esclarecimento, regue com aquilo que é capaz de nutrir, que é o que é a autodeterminação e a perseverança, como você faça transformações. Aonde o que era a merda vai despertar em você e lhe mostrar potencialidades que você não era capaz de ver e de enxergar.
E que é justamente aquele movimento doloroso que é o elemento, a alavanca que faz você fazer essa mudança. Então, esse aspecto é que quando a gente está se achando com um galardão muito grande, certo? Que aí então a gente dá sopa, mas não aperta a mão, certo? A gente dá sopa, mas não é capaz de parar para escutar. A gente fala de fazer caridade com todo mundo, mas aquela que é auxiliar, que fica na casa da gente ajudando a trabalhar, a gente trata como se fosse, não é nem um João ninguém, é um ninguém, que nem é João nem a Maria. Ou seja, a gente não trata como gente. Não vê que tem necessidades, dificuldades, assim como a gente tem. A gente, às vezes, trata profissionalmente, mas tem que ser profissional. Perfeito. Cristo foi profissional, aonde o primeiro mandamento da sua profissão era amar. Era amar. Não tem como ser profissional se você não ama primeiro aquilo que faz. Quando você ama aquilo que faz, você ama tudo aquilo que contribui para aquilo que você faz. E aí o outro passa a ser algo importante, passa a ganhar outro significado. Então, nós podemos olhar desse jeito para a gente perguntar o seguinte: quando você está se achando muito grande? A resposta é: como é que vamos poder medir o tamanho de um espírito? Certo? Cecília é assim, grandiosa, né? Eu estou ficando mais barrigudinho para ficar parecido com ela. Mas como é que a gente vai medir o tamanho de um espírito? A gente vai olhar, não, ela, o que recebeu até hoje? Tem gente da miséria, ela recebeu, tem um Honda Civic novinho ali, ó. Perfeito. Vai andar de Honda Civic com espírito iluminado, certo? O outro está andando de jegue. Agora não é jegue não, é aquela cinquentinha, né, que está vendendo barato. Então, iluminado. Tem casa própria. O outra criatura nem tem isso. Então a gente começa a julgar o valor pelo que as pessoas têm. Sabe o que é que revela seu valor? É a sua capacidade de transformar aquilo que a vida lhe deu. É de você transformar. E essa energia de transformação, essa energia do vaso. Você está se achando alguém muito bom? Transforme o que você tem. Transforme o que você tem. O que revela seu valor é esse seu potencial de transformação. Porque quando ele não se revela, vocês se lembram daquela parábola dos talentos? Que o Senhor partiu, deu 5 talentos a um, 3 talentos a outro e 1 talento a outro. O que ganhou 5, aplicou, investiu e duplicou em 10. O que ganhou 3, também o fez e o duplicou. E o que recebeu 1, disse que o Senhor era daquele que cobrava da onde não plantava. Ele tinha medo e aí apanhou o talento e guardou. Quando o Senhor chegou, recebeu 10 de um, 6 de outro, e ele vai dizer assim: olha, aquele que você me deu está aqui. Ele diz: ô servo que não presta para nada, pelo menos se você não ia fazer nada, botasse esse talento, que era dinheiro, na época, a juros. Porque eu receberia agora algo a mais pelo aquilo que eu coloquei. Sabe que talento é esse? Talento que Deus lhe deu. Enquanto você não desperta para o seu potencial de transformação, você está sendo igual aquele servo, pegando o talento, que é o talento da vida, e colocando embaixo da terra, para devolver de novo quando daqui sair. Porque essas dificuldades que essa imagem aí está apresentando, é de todos nós. Quem é aqui que não tem dificuldade? Eu tenho uma dificuldade tamanha, conviver com essa criatura, certo? Ô criatura chata. Mas, dificuldade temos todos nós. Agora, qual é o seu potencial, a sua capacidade de transformar? Porque Deus lhe coloca à frente os contextos para que você desperte o quê? Lá ele diz assim: vós sois deuses. Como é que você vai descobrir que é Deus se você não desperta a sua capacidade de transformação? Ah, mas eu não sou Cristo. Aí o Cristo disse: se tiverdes fé, fará muito mais do que o que eu fiz. E o que é fé? A fé é botar os grãos de areia ali, botar o joelho e pedir clementemente para que tudo aquilo aconteça. Vamos fazer aquele círculo ao redor do dique do Tororó e pedir que o raio caia e destrua as imagens dos orixás que estão lá dentro.
Isso não é fé. Fé é você fazer com que o que há de potencialidade dentro de você desperte. Desperte. Mas como? Vivendo com aquele desgraçado, a primeira potencialidade é despertar, é a capacidade de abraçar aquele desgraçado. A segunda, a ver que o desgraçado não é desgraçado. É alguém que tem suas dificuldades como você tem as suas. E quando você abraça o quê? Ele enquanto pessoa. E é quando você faz isso, que aí então você sai daquele patamar de se achar o melhor e vai para aquele patamar do humilde. Porque o humilde é aquele que se coloca igual ao outro. Dentro daquele patamar que ele olha o outro, ó, no mesmo horizonte. Então, aí sua vida nos convida. E aí, lógico, lembrando de tudo isso, eu queria que a gente fizesse um pequeno exercício. Esse é um relógio nos representando o nosso dia, o dia de todos nós. Se a gente fizesse o seguinte, eu queria que agora vocês buscassem fazer o seguinte, lembrar, o anterior se lembra aquela tormenta do barco, né? Lembra-se da família da qual você veio. Com certeza tem momentos de tormenta. E você, faça mais ou menos como está esse quadro aí agora. Lembre da família que você veio. Lembre de questões que houveram ou que ainda existem. E você busque fazer o seguinte, fazer esse exercício. Lembre do fato e busque como você pode fazer esse movimento de aquietar-se, de ficar em paz, mesmo sabendo que tudo lá está acontecendo. Lembra, e aí, ó, como eu estar em paz com aquilo? Para que você vá, ó, ficando mais light. Lembra da cena e você se tranquiliza. Coloque todo o seu poder de humildade nesse momento. Para olhar a cena, lembrar do que acontecia ou que aconteceu com outro e entrar nesse nível de serenidade. E que você também lembre-se agora da família que você originou. Possa estar vivendo com ela ou não. E faça a mesma coisa. Momentos de turbulência, entre em contato com essa energia da humildade e se perceba como está nesse mesmo ambiente mais harmonizado, mais equilibrado, mais em paz. Vendo as pessoas que compõem essa família com você, respeitando a condição delas e construindo esse estado de mais tranquilidade. Seja humilde, verdadeiramente humilde. Que também nesse clima de humildade, desse movimento que a gente está fazendo agora, a gente possa lembrar do nosso trabalho, nosso local de trabalho. E lembrar também que tem várias querelas e dificuldades. E que a gente possa se imaginar fazendo esse movimento de construir um estado de paz, de harmonia dentro de nós, ao lidar com esse ambiente, com aquelas pessoas, sendo humilde, descendo do pedestal, olhando e lidando com elas com amorosidade. Você vai se percebendo mais em paz. O ambiente é o mesmo, mas você está em paz. E essa paz, de alguma forma, atua sobre o ambiente onde você está.
E nesse mesmo movimento você possa lembrar vizinhos, pessoas que dividem essa encarnação de maneira mais próxima junto com você. Também lembrando das turbulências, das dificuldades, e também buscando esse estado de paz, de tranquilidade, de harmonia consigo mesmo. Para se perceber no ambiente, mas a partir de você, um olhar mais humilde, mais compreensivo, mais sereno. E que lembrando agora de todos esses lugares, a gente possa mentalmente lembrar a oração que o Cristo nos ensinou, que eu vou recitar em voz alta. Mas que a gente possa fazer isso em silêncio. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Repitam de novo. À medida que nós perdoamos quem nos tem ofendido. Mais uma vez, à medida que nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Que a gente possa, então, reportar-se, voltando à nossa ambiência aqui do salão, e a gente possa perceber como a oração feita de coração, ela fortalece os nossos desejos quando eles se direcionam a buscar essa harmonia e esse equilíbrio. E que agora a gente, de olhos abertos, possamos imaginar o que aquela foto nos sugere. Estamos vendo, cada um como concebe, o Cristo olhando para você. Imagine o Mestre lhe olhando, aquele olhar sereno, olhando para você, e a partir desse olhar, procure ver o que é que ele suscita em você. Procure ver aonde o olhar do Mestre lhe pede que você seja capaz de acolher alguém. Seja capaz de acolher. Consciente, vendo as coisas, percebendo o que está passando e acolher o outro. Colocar o outro junto de você. E perceba agora o seguinte. Esse pedido de acolhimento do outro, lhe levando você a romper as suas dificuldades. A dificuldade daquela que a gente começou. A dificuldade de você sair de uma visão estética do Cristo, que era aqueles bezerros de ouro, eram isso, era uma imagem que você podia cultivar. Assim como fizeram com Jesus. Transformaram de maneira prática, como se Jesus e Deus fossem uma coisa só. Não o são. E qual é a importância disso? Lembra daquele Jesus que estava ali olhando? E que ele perguntava, que ele lhe olhando, ele disse, o que é que ele lhe pede que você acolha? Esse Jesus, ele não é Deus. Não é Deus. Ele é um ser humano igual a você. E sabe por que ele lhe olha desse jeito? Porque ele sabe o que vai na sua alma. E não é porque ele estudou, nem ele veio mais distante, não. É porque ele fez uma caminhada igual à sua. Jesus é a prova cabal
de que esse verme que vemos andando e que nos denominamos como tal, é capaz de chegar a esse grau de excelsitude, que é o nível de evolução e elevação do Mestre Jesus. Jesus concebido enquanto homem é a prova de que, se ele pode, todos nós podemos. Jesus não é Deus. Jesus é a materialização de que o humano pode alcançar muito mais do que o que ele pensa. Se acredite como filho de Deus, como Jesus o é. E aí então aquele olhar do Mestre, que lhe olhava profundamente, que lhe convidava, você possa ver no olhar dele, na forma como você concebe Jesus, não aquela imagem lá estática, mas esse Jesus que é um movimento dentro de você, como algo que faz você romper barreiras, colocar suas pernas em movimento, e você possa sentir esta energia dentro de você, para que possa então lhe acompanhar e estar contigo. Talvez possa estar incômodo para ele estar dentro do salão, quieto. Se tiver incômodo, que aí não adianta ficar e ele não está se sentindo bem. Está muito presinho, né? Às vezes isso incomoda para a gente. A gente possa perceber que essa luz está dentro da gente. Perceber que não adianta o contato com um Jesus que só existe aqui no centro. Só existe dentro da igreja. É preciso que esse Jesus você seja capaz de ver lado a lado com você. Para que a gente então entenda qual o significado da sua mensagem. Porque ele chama cada um de nós a fazer esse concurso. Que é lá na frente, ele vai falar qual a missão do homem de bem. Se lembra que eu pedi para que você olhasse, aquela imagem mostrava lá, algo que ela vai mostrar agora. Olha o que ela vai trazer aí dentro. Jesus, ele tem que se materializar. Jesus só se materializa através de você quando você faz o mesmo movimento que ele fez. Você acolhe. Você acolhe o outro junto contigo. E sabe quem é essa criatura que mais precisa de acolhimento? A primeira. É aquele espírito que você vê no espelho todo dia que acorda. É porque ele está esperando que você acredite nele. Que você deixe de ser prepotente, achando que merda não serve para nada. Quem é você para dizer isso para ele? Quem é você para olhar para aquele espírito que aparece no espelho de manhã cedo e dizer para ele? Ele está esperando que você o olhe como Jesus lhe olhou. Que você olhe para ele e deposite nele a confiança necessária para que ele se impulsione e faça a transformação daquilo que ele tem, daquilo que ele precisa. E sabe por que é? Que esse primeiro é esse espírito que tá lá no espelho? Porque se você é capaz de mover em você, você é capaz de mover no outro. Sabe quando é que uma andorinha só faz verão? Quando ela acredita que ela faz verão. E assim vemos o nosso amigo de Assis, dentro do seio da Igreja Católica, fazer transformações sem pegar nenhuma arma. A transformação era de acreditar no potencial que existia nele. O potencial de construção. E para não ir lá para trás, porque eu não vi Chico, uma mulher fantástica, que morreu com 1/4 de pulmão, se eu não me engano. É nossa irmã Dulce. Estava um caos, ela dizia o quê? Vai se resolver. Vou orar aos céus e os céus irá resolver. Mas veja, a oração dela não era aquela de esperar que tudo caísse do céu dela. Não, era um movimento interno tão grande que mobilizava as pessoas
Porque o dinheiro não se materializava. As pessoas se sensibilizavam e faziam com que a sua obra continuasse viva. Então, é essa a pergunta. Será que vocês não podem ser humildes o suficiente para olhar para aquele espírito que aparece na frente do espelho e dizer o quanto vocês acreditam nele? Vocês precisam que o contrário, apareça aqui um orador, materialize Bezerra, para dizer para aquele espírito que aparece no espelho que ele vale alguma coisa, que ele é capaz de transformar a própria vida. Até quando continuaremos esperando que isso aconteça? Porque é esse olhar que vai levar a um movimento de verdadeira caridade. É esse movimento. Sabe qual é a caridade maior? Não é dar a sopa àquele miserável que está ali precisando de sopa, não. É acreditar que ali é gente. Que aquela pessoa que está ali pode transformar-se e ser melhor. É ver nela o potencial que existe ali dentro. A sopa que você está dando é secundária. Porque é essa a caridade mais difícil. Porque a gente lidar com os filhos sendo caridoso, na expectativa que ele nos retribua aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente quer. E não aquilo que impulsiona a vida dele no sentido de seu crescimento, de sua melhoria. Então, o homem de bem, que homem é esse? É o homem que respeita o outro. Que faz a caridade que é mais difícil. E é essa caridade que a gente precisa buscar fazer para estar saindo desse pedestal de se colocar como se fosse o gás da champanhe. Para não falar de coca, né, que já está tão comum. Ou seja, você não é gás de nada. Porque você é mais do que isso. Quando você olha para o espelho e se diminui, aí você está sendo o gás da champanhe. Você está se limitando a ser uma coisa pequena. Então seja humilde para não ser aquele que aponta para o outro e define o outro no que é que ele é. Seja aquele que caminha com ele. Acorde de manhã cedo, olhe para aquele espírito do espelho e faça a ele essa proposta. Faça a ele a proposta de caminhar com você. E você, junto a ele, estimulá-lo a fazer o que ele precisa. Porque a pessoa de que ele mais precisa é você. Enquanto não puder ver isso, o outro não poderá lhe ajudar. Por isso que o mestre veio há 2000 anos e partiu. Não estalou os dedos para que todo mundo, por encanto, se transformasse. Essa transformação tem que ser um desejo que venha de dentro. E ela não vem de dentro se você não consegue ser humilde o suficiente para se olhar de uma forma diferente. E aí, se olhando de uma forma diferente, você conseguir reconhecer a grande força que existe dentro de você. É essa força que a vida lhe convida, aonde você possa, de forma prática, estar então dentro de você e vendo tudo isso. Você possa estar lidando com aquelas sensações que de extrema euforia e alegria, e a gente sabe que tudo passa. Quando você lidar com ela com maturidade, ela passa e você fica. Quando você não lidar com maturidade, ela passa e você cai. Cai por quê? Porque estava vivendo numa bola de sabão. Então, você possa perceber que quando você tem essa força, você tende a resistir a esses chamados, que tendem a lhe convocar para uma aniquilação psíquica. Beba, porque você esquece e passa. Fume, porque você esquece e passa. Viaje, vá para a Europa. Quando você voltar, passou. Não passou nada. Nada, nenhum movimento externo modifica o que está dentro. Quando ela lhe faz chorar, você possa lembrar, no momento de alegria, tudo não passa. Esses momentos também passam. Eles passam. Viva a sua dor, mas na certeza de que ele passa. Não se deixe ser arrastado pela ideia de que isso não vai acabar nunca. Quando você estiver lidando com as suas tentações, lá no final, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Sabe qual é a maior tentação? Se achar maior do que o outro. Essa é a maior tentação que tem.
Se acha maior do que o outro, então pode usar. Sou homem, namoro com ela e uso, namoro com a outra e uso, namoro com a outra e uso. Essa é a tentação, de não respeitar o outro naquilo que ele é. Aprender a lidar com as paixões. Porque nós somos seres de sentimento. E as paixões vão acontecer conosco? Vão. São boas, excelentes. Basta que a gente saiba dar a ela a sua verdadeira dimensão. Que a gente possa pensar e ver aquela diátese entre amor e ódio, que não são diátese nenhuma, são duas faces da mesma moeda. Então, aquilo que você odeia, você ama. Então, saia dessa posição de dizer que odeia e abrace, que verdadeiramente você ama. Agora, passe a abraçar com maturidade, porque o oposto do amor não é o ódio, é o poder. É quando a gente quer controlar o outro. Que a gente possa olhar para a vida e quando vemos aqueles cenários que nos convidam à depressão, a gente olhe e lembrando daquele ser do espelho, a gente diga, eu jamais vou deixar que isso lhe envolva. Porque se eu não quero isso para mim e estou caminhando contigo, não vou deixar isso chegar até você. E se às vezes o que nos arrasta para isso é a partida de alguém, se levante. Se você aprendeu a conversar com aquele espírito que está no espelho, você aprendeu que o que vive é o espírito. Então aquilo que lhe assola, como se fosse algo que lhe foi tomado, não é um adeus, é um até logo. E se é um até logo, trabalhe para que o reencontro você esteja melhor. E que então, passando por tudo isso, você então vai despertar a grande força que existe dentro de você. A grande força que mostra as suas potencialidades e faz com que você então possa estirar as mãos para o trabalho. Então, o convite para mim desse evangelho é bem-aventurados pobres de espíritos. O convite é mãos à obra. Deixe de ficar no pedestal e se coloque no mesmo nível do outro. Vá construir junto. E esse outro é aquele primeiro que você enxerga quando acorda e olha no espelho. E se você olha para ele com integridade, com um olhar fraterno, com um olhar solidário, você vai replicar aquilo com os outros que você encontra no seu dia a dia. Faça o mesmo. Esse é o convite dessa parte do Evangelho, a qual eu convidaria vocês depois para nós, em seguida, fazermos, relembrando a oração do nosso amigo de Assis. Qual é o significado daquela oração que Francisco é colocada como em menção a Francisco de Assis? Amar, procurar mais amar que ser amado. Para assim fazermos uma grande caminhada juntos.